Tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós vamos ter aqui a presença do Márcio Zanetti, Country Manager da The Economist Intelligence Unit, que vai apresentar para a gente esse estudo super interessante sobre as dores do crescimento e os desafios de RH com a expansão internacional. Nós também vamos ter um outro convidado especial, que é o Agenor Silva. O Agenor é o líder no Brasil de People Operations da GE. Boa tarde a todos, sejam bem-vindas. Márcio, com você. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Agenor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de apresentar a pesquisa que nós fizemos em final de 2019. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo que nós vamos apresentar. Olá a todos, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Realmente fico lisonjeado de poder participar aqui com vocês e poder contribuir e principalmente aprender também nessa interação, né? Comentando o que a Mari em termos de apresentação, me chamo Agenor Silva, sou líder das operações de RH da General Electric, mais de 30 anos de experiência no mercado de empresas multinacionais e nos últimos 15 anos focado na estrutura de recursos humanos. Também trago experiências de movimentações de processos para toda a região de América Latina e com isso realmente eu espero poder contribuir muito com essa sessão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou começar agora a nossa apresentação, vou compartilhar aqui o documento. Como eu disse anteriormente, nós fizemos uma pesquisa para a ADP no final de 2019, que nós chamamos de As Dores do Crescimento, e que trata dos desafios de recursos humanos com expansão internacional de empresas multinacionais. A pesquisa, como eu falei, foi feita em final de 2019, só que agora eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente em função da situação que nós estamos vivendo e fazer algumas reflexões que também vão ser compartilhadas pelos meus colegas aqui de webinar, a Mariane e o Agenor. Eu vou rapidamente apresentar a nossa empresa, vou fazer uma apresentação muito rápida, falar sobre a pesquisa, contextualizar os resultados para a situação atual, apresentar as principais constatações e aí apresentar as nossas conclusões. Durante a apresentação, a Mariane e o Agenor vão fazer as colocações deles, que eu acho que é bem interessante para trazer um pouco de dinâmica na apresentação, não ficar uma coisa muito fria. Eu espero que vocês gostem dessa nossa apresentação. Falando um pouquinho sobre o grupo The Economist, o grupo ele é bem antigo, ele foi fundado em 1843 como revista. Lá se chama de jornal, né? Ainda até hoje, apesar de ser em formato de revista, mas desde o primeiro artigo ele já trazia uma visão de por que a Grã-Bretanha deveria abrir as suas relações comerciais com o Brasil, baixando as tarifas de importação de açúcar, no caso. Trazia uma visão bem liberal, que é o que existe até hoje na linha editorial da revista. A revista tem total independência de qualquer governo e corporação, inclusive da nossa empresa, que é a Economist Intelligence Unit, e das demais empresas do grupo. Uma preocupação muito grande que existe com relação à independência editorial da revista, tanto é que, se vocês abrirem a revista, vocês não vão ver nome de nenhum jornalista. O jornalista, ele nunca foi, é sempre a opinião da revista, não é a opinião do jornalista ou opinião vinculada a qualquer corporação de fora da revista. Falando um pouquinho da Intelligence Unit, ela foi criada em 1946, é o braço de inteligência e pesquisa do grupo, e nós trabalhamos com empresas e instituições
financeiras e governos para tentar melhor entender o mundo de hoje e saber como é que vai ser o mundo de amanhã, né? Hoje nós temos mais de 40 escritórios, aproximadamente 400 pessoas, falamos 25 idiomas, estamos espalhados por todo o mundo. Aqui, para vocês terem uma ideia do nosso alcance global, nós temos 380 analistas, nós cobrimos 205 países e nós trabalhamos de forma a apresentar não só a cobertura macroeconômica e política, mas também fazer projeções de diversos setores e análises de temas atuais sob diversas perspectivas, como é o que vocês vão ver hoje. Ou seja, a análise de uma perspectiva atual diante de uma pesquisa global que fizemos sobre expansão e o impacto do RH dessas expansões internacionais. Nós trabalhamos com grandes clientes, inclusive a ADP e a própria GE, fazendo diversos tipos de trabalho. Falando um pouquinho sobre a pesquisa, ela foi feita com 1.000 executivos de RH ao redor do mundo, e ela foi feita em 2019, ou seja, antes do Covid-19. Naquele momento, eu coloquei a capa dessa edição porque a gente viu o mundo passando por uma situação muito singular, né? Essa singularidade é a seguinte: hoje naquele momento você tinha taxas de juros extremamente baixas no mundo, como a gente vê até hoje, e ao mesmo tempo em grandes mercados, como, por exemplo, Estados Unidos e outras, Inglaterra, você via índices de desemprego muito baixos, o que é uma contradição, sempre foi uma contradição. Os bancos centrais eles trabalham normalmente focado em dois aspectos, inflação e desemprego. Toda vez que o desemprego cai e a inflação começa a aumentar, em função do consumo interno, os bancos centrais aumentam as taxas de juros, isso faz com que a inflação caia e, ao longo do tempo, o desemprego começa a subir. A situação que se via naquele momento era uma situação completamente diferente, uma situação de desemprego baixo, taxa de juros muito baixa, em alguns países, inclusive taxas reais negativas, né? E, neste momento, nós fizemos essa pesquisa. Numa situação de desemprego muito baixo e taxa de juros muito baixa, você tem um incentivo para grandes empresas, principalmente de mercados maduros, buscarem outros mercados, né? E era o que a gente apontou na pesquisa, né? Nós conversamos com empresas que haviam realizado expansões internacionais nos 5 anos anteriores ou que estavam, naquele momento, fazendo expansão internacional. E a gente captou aquela sensação dos profissionais de RH naquele momento em que essa expansão, naquela situação específica, estava acontecendo. Hoje, o mundo mudou, né? Naquele momento, a gente já percebia que haviam tensões políticas que poderiam impactar o comércio internacional. As nossas projeções era que o comércio internacional ia cair entre 2% e 3%. No entanto, a gente percebia que as empresas buscavam alternativas para suas cadeias globais de suprimento e haviam expectativas de mais corte de juros que prometiam impulsionar as atividades comerciais, né, do mundo, né, de uma forma geral. E, naquele momento, os 65% dos entrevistados disseram que as suas empresas expandiram o número de colaboradores internacionais em 50% nos últimos 5 anos ou esperavam um crescimento similar em 2020. Aí veio o Covid-19. E o Covid-19 mudou completamente esse cenário, né? Ou seja, hoje, para vocês terem uma ideia, as nossas projeções de comércio internacional é de uma queda de 15% somente nesse ano, né? A queda que nós projetamos para o PIB mundial é de 2,3%.
e o PIB e a queda do PIB do Brasil de 5,5%. Ou seja, é uma mudança muito drástica. No entanto, a nossa visão é de que algumas oportunidades vão continuar a surgir, né? Principalmente para a exportação de produtos e serviços que combatem a epidemia. E as políticas de combate ao vírus, elas mudam muito de país a país. Hoje a gente tem escutado muito isolamento vertical versus isolamento horizontal e como é que isso se reflete em cada país. A verdade é que os aspectos culturais e de desenvolvimento de cada país, eles têm uma consequência no resultado da pandemia, né, de controle da pandemia. Mas, no longo prazo, a vida continua. Né? Nós já passamos por pandemias anteriores, gripe espanhola, e está todo mundo aqui. Né? As empresas que existiam naquele momento, Bayer, Coca-Cola, continuam existindo. As grandes empresas vão continuar a existir. Provavelmente vão se abrir oportunidades para outras empresas surgirem, para algumas empresas que possibilitam ou ajudam o trabalho remoto a aumentarem sua participação. Então, nós vemos a oportunidade de expansão continuando a existir, provavelmente em um outro formato, num formato onde cadeias regionais se imponham sobre cadeias globais, né? E, no entanto, essa expansão continua e os desafios para o RH continuam, que são as questões culturais e as questões relacionadas a pessoas. E, na verdade, isso é um fator de sucesso ou de fracasso. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês que estão, os meus colegas que estão aqui conversando comigo. Bom, eu acho que você tem toda a razão, Márcio. Eu percebo claramente que existe uma situação, obviamente, de retração atualmente. As empresas estão no momento de parar e pensar, né, no que vai acontecer. Ninguém sabe direito como é que vão ser aí os próximos meses pós-pandemia, mas eu concordo com você, muitos negócios novos vão ganhar força, vão surgir, né, e vão também alimentar esse ciclo de retomada aí da economia. Olá, complementando aqui também, Márcio e Mariane, eu concordo também com a colocação de vocês e realmente o cenário que a gente vive hoje, ele realmente traz alterações à pesquisa que foi feita no momento antes do Covid, mas todo esse cenário que a gente passa, ele se transforma também em oportunidade até mesmo para o mundo econômico. Então, novos negócios já estão se transformando, novas tecnologias já estão sendo utilizadas e entendemos realmente que a retomada da economia ela vai ser algo consequente de toda essa transformação, né, da capacidade do ser humano de se reinventar e superar esses obstáculos. Então, é um cenário ímpar para muitos de nós, tivemos cenários no passado, como você colocou, gripe espanhola, mas assim, no cotidiano, no momento atual, é um cenário muito ímpar, onde as empresas precisam se reinventar para superar esse cenário. Perfeito. Vou continuar aqui, então. Vou começar a apresentar a pesquisa, né? A primeira colocação que nós queríamos fazer seria porque os motivos que fizeram as empresas se expandirem internacionalmente e as rotas de destino, para onde que elas foram, né? Naquele momento também, nós citamos aqui um estudo que foi feito pela Korn Ferry em 2018, onde havia um crescimento muito forte, onde a Korn Ferry projetava que até 2030 talvez houvesse uma escassez muito grande de mão de obra qualificada. Mais de 85 postos de trabalho
precisariam ser preenchidos por pessoas que não estariam lá, ou que iriam afetar as empresas e economias desenvolvidas. Na nossa opinião, talvez ali houvesse um otimismo exagerado, né? No entanto, os desafios de se preencher postos com mão de obra qualificada continuam existindo, né? Os grandes motivos de expansão internacional eram basicamente acesso a oportunidades de mercado, seguido por acesso de competências e habilidades especializadas. Aqui nós já vemos que é o segundo maior motivo de expansão, ou seja, as empresas estavam se expandindo para buscar pessoas ou competências qualificadas, e a terceira e quarta seriam fornecedores de recursos globais e acesso à mão de obra acessível ou mais barata. Nas rotas de destinos, nós percebemos que as grandes expansões elas ocorriam regionalmente, né? Ou seja, como vocês podem ver aqui, as empresas da Europa se expandiam no seu próprio continente, da mesma forma que as empresas americanas na América do Norte, Ásia-Pacífico da mesma forma, se expandindo regionalmente, e empresas brasileiras também se expandindo regionalmente, ou seja, as expansões naquele momento estavam sendo mais regionais do que globais, mas a gente via já um direcionamento para uma expansão global, né? Analisando por tamanho, né, as empresas entre 500 e 5 mil funcionários, elas buscavam, ou melhor dizendo, as empresas com mais de 5 mil funcionários, elas tinham uma motivação muito maior de acesso, de expansão internacional, do que as empresas menores, entre 500 e 5 mil funcionários. Os motivos, né, como é que as empresas aumentaram os seus colaboradores, nós podemos ver que as empresas, basicamente, elas aumentaram os colaboradores entre 50% e 200%, nós podemos olhar aqui as cores rosa e azul ou roxo aqui, né? Então, a grande fatia da expansão foi entre 50% e 200% de número de colaboradores, né? E o racional de expansão, antigamente, se ele era redução de custos, hoje ele passou a ser a busca de novos mercados e competências específicas, né? Esse é o grande paradigma para as equipes de recursos humanos, né? Mudar, antigamente, se alguém buscava uma nova colocação de uma nova planta em um país onde a mão de obra era mais barata, hoje em dia os motivos são outros, faz com que as equipes de RH tenham que repensar o seu papel, porque é um outro tipo de equipe que você precisa lidar, um outro tipo de skills, né, de competências que as áreas de RH precisam ter para atender essa nova demanda. Vou escutar um pouquinho de você. Olá, Márcio. É interessante, né? E realmente coincide aqui com o cenário que a gente vive hoje de todas as empresas, né? Realmente no passado aí nós tínhamos como foco principal a redução de custo e a redução de encargos sobre a folha de pagamento. Então, certos centros que eram identificados pelas empresas, o foco principal realmente você está aí num cenário de mão de obra mais barata. E o gráfico aqui ele mostra realmente essa tendência de hoje em dia de buscar acessos, né, e informações de mão de obra especializada. Isso acentua muito mais o nosso papel como RH na questão estratégica dos negócios em termos de expansão internacional, onde antigamente a gente realmente focava num custo e agora a gente foca em talento. Então, acho que a pergunta que fica realmente é como que a gente, como RH, continua suportando os negócios nessa visão estratégica. Concordo plenamente com os resultados, Márcio, e com seus comentários. A própria ADP hoje tem a sua área de inovação já
distribuída em outras regiões, quer dizer, nós já não temos mais aquela centralização das áreas de inovação ali nos Estados Unidos, Vale do Silício, Manhattan, né? A ADP já tem laboratórios de inovação hoje no próprio Brasil, no sul do Brasil e na Índia. Então, a gente vê, sim, que as empresas estão se movendo para fora das suas geografias originais em busca de talentos e de novas competências, sim. Maria, eu vou pegar um gancho no que você falou sobre centros de inovação. Eu acho que é algo que vai acontecer daqui para frente, principalmente impulsionado por esse momento de trabalho remoto, né? Eu acho que esse é o momento que, na verdade, vai acabar, as pessoas vão acabar voltando, ou seja, no momento que a pandemia acaba e as pessoas voltam a circular, que é uma coisa que a gente só não sabe quando é que vai ser, mas que vai acontecer, as pessoas já vão estar mais acostumadas a trabalhar remotamente e em equipes globais. Então, provavelmente, estes centros de inovação eles vão acabar sendo virtuais. Você vai ter gente da Índia, gente do Brasil, dos Estados Unidos, da Irlanda, e provavelmente o que você acha? Você acha que isso pode acontecer? Totalmente. A ADP publicou há uns 3 anos atrás um estudo sobre o futuro do trabalho. A gente falava muito disso, né? Que os mercados iriam se adaptar, porque a força de trabalho cada vez mais trabalharia remotamente, de onde quisesse e tal. Isso era uma coisa meio assim, o futuro vai ser assim. O futuro chegou, né? Chegou mais rápido do que a gente imaginava, sem que a gente tivesse muito tempo para se preparar. Então, empresas que resistiram muito com a tecnologia de trabalhar remotamente tiveram que, em questões aí de semanas, se adaptar e se organizar para estar trabalhando e enfrentando a pandemia. Então, é uma situação muito disruptiva, mas é uma situação que forçou um avanço, eu acho, que vai melhorar bastante as condições de trabalho no mundo todo. A ADP, por exemplo, na América Latina, nós estamos com 1.600 funcionários trabalhando de casa. Foi, assim, desafiador, em questão aí de 10 dias, praticamente, a gente colocar toda a força de trabalho funcionando remotamente. E deu certo, e funcionou, e está funcionando. Claro, com seus desafios. Então, eu acho que isso que você está dizendo é verdade. Hoje a gente já vê várias áreas de desenvolvimento científico e tecnológico e de cooperação, né, de desenvolvimento, de pesquisa remota funcionando. Aconteceu na época é, do chikungunya, não sei se você se lembra disso, né? Apareceu muito forte, vários cientistas do mundo todo, em colaboração, desenvolvendo aí estudos sobre os efeitos, enfim, dessa doença, e agora com o coronavírus de novo, né? A gente vê isso muito forte. Agora, Agenor, essa colaboração virtual e global, ela traz um desafio que é a questão de você se adaptar a diversas culturas, né? Ou seja, no momento em que você começa a trabalhar com gente do mundo inteiro, você tem que se adaptar e entender a cultura do outro. Esse aí é um desafio, você acha? Ele continua sendo esse desafio, né, de adaptação à cultura daquela região e daquele país, por exemplo, mas também fazendo essa conexão com o que a Maria acabou de comentar, o que a gente está passando por hoje, da aproximação tecnológica que a gente está vendo diariamente, né, ou se conectando entre pessoas, entendendo como que cada pessoa está conseguindo administrar essa situação, ela tem trazido, pelo menos na minha experiência, uma aproximação cultural muito grande. Então, é um cenário sensível, né? Um cenário que toca vidas, e a gente mistura esse cenário com business e está fazendo realmente essa aproximação de cultura ser muito mais acentuada.
E também pegando um gancho que a Mari disse, o avanço de transformação de processos que nós tivemos agora recentemente, acho que um grande desafio é como que a gente mantém sustentável mesmo pós-crise Covid, porque diversos processos que tinham um nível burocrático, demandavam papel, demandavam um número maior de reuniões, hoje a gente vê uma velocidade maior, porque é uma necessidade de se sustentar como um negócio. Então, eu tenho experiência com processos que eles se tornaram digitais em uma semana e o nosso objetivo é manter isso digital e realmente dar velocidade nos processos. É interessante você ter comentado isso, porque isso aqui vai aparecer nos próximos slides aqui na nossa pesquisa. Na verdade, o que eu queria comentar agora são os desafios do RH com expansão internacional. Então, nós fizemos diversas perguntas, né, sobre quais seriam os desafios mais comuns, e o desafio, naquele momento que surgiu, seria o recrutamento de pessoal e gerência com competências adequadas, né? Eu acredito que, se essa pesquisa fosse feita nesse momento, dois outros grandes desafios eles ganhariam destaque. Um é essa questão da conformidade com leis e costumes trabalhistas, o que você acabou de falar, né? Ou seja, você tem que se adaptar a leis e costumes trabalhistas, onde a lei prevê que o funcionário está trabalhando no escritório das 9 às 6 da tarde, né? Então, essa seria eu acho que ganharia muito mais destaque hoje. E o segundo ponto que eu acho que ganharia mais destaque seria atendimento às exigências globais de bem-estar, ou seja, uma preocupação cada vez maior em saber se o funcionário está se adequando ao trabalho remoto e como é que está a inteligência emocional dele num momento de isolamento, de isolamento social. O que vocês teriam a dizer a respeito disso? Fazendo essa conexão, desculpa, Mari, fazendo esta conexão aqui com o comentário anterior, é exatamente isso. Eu concordo plenamente com a mudança de tendência em termos de prioridades da pesquisa de 2019 para hoje, pós-Covid. O que a gente tem percebido nas empresas são diversas ações voltadas ao bem-estar dos funcionários, certo? Então, a preocupação com a saúde mental dos colaboradores que estão vivendo num cenário totalmente ímpar. Muitas pessoas já tinham o hábito do trabalho remoto, mas muitas pessoas realmente estão vivendo isso pela primeira vez, pessoas de nível operacional. Então, essa preocupação realmente ela seria muito acentuada se a pesquisa fosse realizada num cenário atual, e também a conformidade com as leis, né? A gente não tem dúvida de que a quantidade de medidas provisórias e portarias que estão sendo publicadas, o apoio que realmente as empresas precisam ter em termos de legislação e suporte jurídico conectado com a nossa operação de RH, ele está gigantesco nos dias de hoje, e as transformações, coisas que a gente achava impossível também. Todas as programações de férias, por exemplo, tinham um mínimo de 30 dias, passaram a ser em 48 horas e estão funcionando. Com grandes desafios, com certeza. Bom que temos a parceria da ADP para nos ajudar nesse processo aqui também, mas é a questão de adaptabilidade do processo, certo? Eu acho que isso realmente é um ponto importante e mudaria a curva do resultado da pesquisa, certamente. Totalmente de acordo com o que o Agenor está dizendo, conformidade legal certamente hoje seria provavelmente um dos primeiros aí. A gente tem vivido aí intensamente essas mudanças legais, principalmente no nosso caso, porque nós estamos com as nossas equipes aí de tecnologia todas dedicadas a adaptar os nossos sistemas e os nossos serviços para atender os clientes a essas novas exigências legais. Mas eu acho também que essa questão tanto da saúde e do bem-estar, como a questão da comunicação apareceria mais forte. Eu acho que nós estamos todos tendo que aprender a nos comunicar de uma maneira diferente também.
É um desafio constante para a liderança, que estava acostumada a levantar da sua cadeira e dar um pulinho ali na mesa do colaborador e conversar com ele pessoalmente, agora ter que se programar, marcar uma conversa, chamar, a pessoa às vezes não está disponível naquela hora. Então, eu acho que a comunicação também é uma coisa que pode ser que aparecesse fortemente na pesquisa agora nesse cenário pós-Covid, viu, Márcio? Provavelmente esse novo cenário de trabalho remoto traz uma necessidade maior de disciplina, né? De disciplina de como é que você vai interagir com os demais colaboradores da empresa, né? Bom, continuando aqui a nossa apresentação, a segunda grande pergunta era o seguinte, com relação à escala, né? Ou seja, quais são os grandes desafios com relação a tamanho, né? A aumento de escala? Naquele momento, as duas grandes, os maiores problemas ou desafios seriam o aumento de custo de gerenciamento, né, e aumento de custo com o número de colaboradores de RH. Por quê? Você imagina que a empresa está se expandindo geograficamente e, em algumas regiões, ela vai ter que replicar algumas atividades, né? Principalmente atividades mais operacionais de RH. E, além do que, você precisa de um layer de gestão aí, de gerência, provavelmente um layer adicional para fazer uma gestão global de toda essa nova equipe, né? Ou seja, na minha opinião, essas duas continuam sendo grandes desafios, né? Mas eu acredito que a questão de preocupação com produtividade e a redução de visibilidade da força de trabalho internacional, ela passaria a ser um pouco mais destacada, né? Porque imagina que os gerentes de primeira linha, eles vão perder o contato pessoal com as suas equipes, ou seja, eles vão ter uma percepção de diminuição de capacidade de supervisionamento, né? O que vocês acham? Vocês acham que vocês concordam com isso? Vocês acham que tem algum outro desafio que poderia ganhar mais destaque? Eu concordo plenamente. Eu acho que essa questão da visibilidade, da produtividade, hoje é um grande fator de estresse, vamos dizer assim, para esses líderes que estão se adaptando ao modelo de gestão virtual, né? Mas por uma questão de uma percepção, talvez equivocada, de falta de controle, sabe, Márcio? Eu acho que os modelos de liderança eles foram desenvolvidos aí ao longo das últimas décadas, baseado num modelo de controle, né? E a gente pega uma empresa como a ADP, por exemplo, que é uma empresa super orientada à métrica, né? Até pelos volumes, né? A gente processa aí milhões de olerites todos os meses aqui na América Latina. A gente vê que não é necessário esse líder estar olhando para a sua equipe, para a sua força de trabalho, porque ele é capaz de medir a performance, o fluxo de trabalho, os volumes, tudo através dos dashboards. Mas a sensação de perda de controle causa uma ansiedade, uma certa inquietação nessa liderança que certamente nós vamos ter que trabalhar bastante com eles para que eles aprendam a conviver com esse novo modelo. Então, eu concordo, eu acho que esses dois itens eles deveriam, sinceramente, ganhar mais relevância nesse modelo, nesse momento pós-Covid. Mari, excelente a sua colocação, né? E eu estava refletindo enquanto você falava o quanto que essa percepção que às vezes é falsa, né, de querer estar perto, querer ter mais visibilidade e controlar. E agora a gente está vendo que isso funciona mesmo assim, a gente realmente consegue fazer de forma remota. Acho que
todas as empresas já se adaptaram para manter, né? Tem empresas em BCP há mais de 30 dias e o ciclo já fechou e está funcionando. E é incrível como este momento traz uma visão para os dois últimos itens, né, que foram destacados como mais relevantes na pesquisa, que eles podem ser desafiados. Então, assim, será mesmo que eu preciso aumentar os custos com colaboradores de RH e aumentar os custos com gerenciamento à distância? A gente está vivendo isso hoje e talvez realmente seja até uma grande oportunidade para mudar mesmo o mindset. Então, você faz uma expansão, você faz uma aquisição, a primeira coisa você duplica estruturas de liderança para controlar um processo que você entende que hoje já é controlável nesse momento de BCP que a gente está vivendo. Então, a conexão com o resultado da pesquisa anterior e a mudança de mindset nos dois itens que você trouxe aqui, Márcio, eu acho que estão totalmente coincidentes com o momento que a gente vive hoje. Eu acho que, inclusive, vai surgir aí mais uma necessidade dos departamentos ou áreas de RH ou gestão de pessoas, que é melhor preparar o gerente, né, para saber lidar com a gestão remota dos colaboradores, né? Ou seja, ele precisa se sentir mais confiante, talvez seja um treinamento de soft skills, aí alguma coisa de autoconfiança e talvez de empoderamento dos colaboradores. Eu acho que pode ser que exista até um momento de inflexão aí na forma como é que você faz a gestão de pessoal, né? Continuando aqui, na verdade, esse slide aqui e essa pergunta é a pergunta que eu gosto de dizer que ela, nem tudo é pesadelo, né? Ou seja, uma das questões que foi identificada é que a satisfação dos colaboradores nos novos mercados ela era maior, né? Ou seja, o azulzinho aqui, né, o roxinho, onde a pergunta era onde é que foi, como é que foi a pontuação da satisfação dos colaboradores? Foi superior em novos mercados em comparação, inferior, nenhuma diferença, eu não sei. Você vê que claramente a motivação foi superior dos novos colaboradores em novos mercados, né? Porque na verdade é uma nova oportunidade, né, que o colaborador ali daquele local tá percebendo, né? Vocês percebem isso, Agenor, por exemplo, você que trabalha numa empresa global, né, e a Mari também, vocês percebem que a abertura de uma nova filial ou uma compra de uma nova empresa, ela aumenta a motivação daquele colaborador nesse novo local? Sim, sim, isso é realmente de fácil percepção, né? Acho que toda vez que você, estando numa empresa, percebe uma expansão da empresa internacionalmente ou com uma aquisição, a primeira sensação que vem aos colaboradores é a sensação de orgulho, né? Quer dizer, eu estou numa estrutura, numa organização que está crescendo, que está entregando mais produtos a mais regiões. Então, sim, acho que os itens que foram aqui, o que traz a pesquisa, ela traz isso e traz mesmo no cenário de hoje, né? Então, acho que você fica muito mais satisfeito numa estrutura que está crescendo, expansão, e dependendo do produto que essa organização entrega, a satisfação aumenta mais ainda, porque você está levando talvez mais bem-estar, mais produtividade para o mundo todo. Eu destaco aqui só a questão da retenção de talentos. Algumas situações, é o índice que tem, todos os índices estão bem equilibrados aqui, né, na parte roxa aqui do gráfico, mas o item que tem um pouco menos de destaque, ou pelo menos não foi tão acentuado, foi a parte de retenção de colaboradores. E em algumas experiências que eu tenho de aquisições, principalmente, os colaboradores se sentem um pouco impactados com isso, porque a princípio as estruturas se duplicam, a princípio existe às vezes um impacto cultural nas organizações, onde pode impactar na retenção de colaboradores, sendo motivada pelas empresas ou seja motivado pelos próprios colaboradores, que acabam não se adaptando, dependendo do tamanho de uma aquisição, a mudança cultural e o nível de liderança que aquela empresa passa a transformar pode acabar impactando na retenção dos colaboradores, mais uma vez,
bilateralmente, seja pela empresa ou seja pelo próprio colaborador. Esse seria meu comentário que eu tenho vivido em termos de experiência nas empresas que eu já trabalhei. Eu concordo, eu acho que quando você expande para outro país, toda vez que chega um novo empregador, né, num determinado país ou numa determinada região, isso gera nas pessoas uma expectativa positiva de novas oportunidades de carreira, de mais empregos, de mais prosperidade. Então, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Por outro lado, eu acho que existe, sempre um grande desafio, quando essa expansão ela se dá por aquisição, a questão cultural que o Agenor apontou muito bem. Né? É um momento delicado, né? Aquela empresa que às vezes está ali tem os seus próprios valores, a sua própria cultura, o que está chegando de fora também tem. Então, esse processo de alinhamento cultural, ele vai impactar todos os outros itens que você vê aí nesse quadro. Tanto a parte do envolvimento, do engajamento, do bem-estar e até da produtividade, eu diria. Então, eu concordo, eu acho que é positivo, é sempre positivo. No nosso caso, aqui na América Latina, a ADP fez uma aquisição há uns anos atrás em vários países da América Latina e a gente via que o engajamento nesses países ele era maior do que o do Brasil, por exemplo, que já estava com o negócio consolidado há muito tempo. Porque essa expectativa é uma multinacional, é uma empresa global que está chegando, as coisas vão melhorar. Legal. Vou continuar aqui. Ah, ah, outra questão que nós colocamos foi como é que é a gestão do RH, né? Gestão internacional do RH, e como é que o RH fornece suporte às operações internacionais, né? Aqui nesse gráfico vocês podem ver que o suporte global ele vinha basicamente de sistemas de RH e de serviços de saúde e bem-estar, né? Ao passo que os serviços regionais eles estavam maiores em aconselhamento jurídico e em planejamento de remuneração de benefícios. E nos países o aconselhamento jurídico e também o planejamento de benefícios, eles também ganhavam mais destaque. Eu acredito que se essa pesquisa fosse feita neste momento, provavelmente a questão de serviços de saúde e bem-estar e conhecimento e aconselhamento jurídicos, eles iriam ganhar maior destaque global e regional, porque principalmente sabendo que todo mundo trabalhando remotamente, acho que uma preocupação seria a questão de como é que fica a colaboração, o colaborador, né, trabalhando em casa do ponto de vista trabalhista e como é que ele está lidando com o isolamento social. Então, eu acho que esses dois itens eles iriam ganhar uma maior dimensão ou preocupação global. O que vocês acham dessa minha inferência aqui? Eu concordo plenamente, eu acho que a questão de saúde e bem-estar é hoje um grande tópico do momento, né? A gente, eu posso te falar da minha própria experiência, a ADP tem um seguro-saúde muito bom, enfim, de primeira linha, mas num momento como esse, a gente fala, puxa, e aí, né? Será que esse colaborador que hoje está em isolamento social e ele desenvolve algum outro tipo de doença, algum outro tipo de enfermidade, e ele não se sente seguro, por exemplo, para procurar um médico porque ele tem medo de se infectar? Então, assim, nós tivemos que também pensar fora da caixa e buscar um serviço. Hoje a gente já oferece, adicionalmente ao nosso seguro-saúde, um serviço de telemedicina, para que o colaborador que está em isolamento, que ele está trabalhando 100% de casa, ele possa se consultar com o médico, né? Sem ter que se expor ao risco.
são coisas que, como hoje a gente falou no bloco anterior, levaram aí anos se debatendo, se discutindo, será que funciona, será que não funciona, mas e o médico, e o contato, e o relacionamento, enfim. Agora, porque a gente está vivendo num momento de crise, nós tivemos que partir para essas tecnologias alternativas e está funcionando. Então, eu acho que são outros outras necessidades que foram surgindo e que vão acontecer, né? Como é que eu apoio daqui? Eu sou responsável pela América Latina na ADP, né? Como é que eu apoio daqui a saúde e o bem-estar de um colaborador que está em outro país, né? Que está no Chile, que está no Peru, na Argentina e mais, né? Com todas essas mobilidades regionais que a gente tem, por exemplo, eu tenho um colaborador que hoje está no Peru, que foi infectado, e a gente fica, poxa, como é que eu garanto que essa pessoa está lá recebendo todo o suporte de saúde que ela precisa? Então, esse definitivamente é um momento em que a saúde e o bem-estar se tornou muito relevante. Conhecido aqui também com seus comentários, Mari, e com a adaptação que você fez aqui, Márcio, nos resultados da pesquisa, né? E só para destacar realmente o item de saúde e bem-estar, né? Eu tenho também comparado o que eu tenho vivenciado com alguns colegas também de empresas multinacionais e o número de broadcast que as empresas estão fazendo acontecer para que as pessoas se sintam cada vez mais acolhidas e regionalmente, isso é muito positivo, né? A preocupação, né, que com as pessoas, que sempre realmente foi o nosso principal objetivo e preocupação em termos de RH, ela se acentua muito agora. Então, assim, a preocupação com as pessoas, ela está acima de qualquer coisa em termos de negócio até mesmo. Então, assim, sim, somos empresas, estamos aqui para suportar empresas nos seus negócios, mas a base de tudo são as pessoas. Então, os programas de saúde e bem-estar que as empresas estão colocando em prática estão fazendo com que as pessoas elas se motivem muito mais por fazer parte dessas organizações. E é isso realmente que a gente aqui, como agente de recursos humanos, tem que fazer em termos de positividade nesse cenário atual. A parte de conhecimento e aconselhamento jurídico, a gente explorou bastante nos comentários anteriores, a capacidade também do RH suportar os negócios, de buscar alternativas com menos risco possível, ter controles e ter realmente processos que suportem tomadas de decisão que ainda são um pouco nebulosas, porque as medidas provisórias, portarias, às vezes elas não são tão completas. Então, o nosso papel também fica muito acentuado em termos de suportar o momento decisório dos negócios. Provavelmente a parte de aconselhamento jurídico iria ganhar um destaque mais regional do que até global, né? Vamos continuar aqui. Aqui surgiu um tema interessante, que foi a questão de RH orientado por dados, o suporte de TI para RH, né? E a pergunta que foi feita é como é que as áreas de tecnologia suportam as diversas atividades, né? Serviços de recrutamento, por exemplo, conhecimento e aconselhamento jurídico, serviços de bem-estar, planejamento de remuneração de benefícios e serviços de sistemas de RH. Você vê que os serviços de sistemas de RH tem um apoio significativo de sistemas, né? Ao passo que conhecimento e aconselhamento jurídico um pouco menor, e a parte de saúde e bem-estar limitada ou nenhuma, né? Eu acredito que neste momento de isolamento virtual e com a existência de ferramentas que já estão no mercado há muito tempo, né? Eu acho que seria provavelmente o que vai acontecer é que se a gente fizesse essa pesquisa neste momento
provavelmente os RHs iriam dizer que eles gostariam de um maior apoio em termos de bases de dados sobre entendimentos jurídicos decorrentes de trabalho remoto por país e fazendo comparativos país a país ou região a região, pesquisas de satisfação mais frequentes com perguntas que abordem, por exemplo, saúde mental, impacto familiar, produtividade, integração de ferramentas para videoconferência, oferta de treinamento virtual, né? Essas ferramentas já estão no mercado, né? Há muito tempo, já vem se falando disso há muito tempo. O que acho que essas ferramentas não estavam era no orçamento do RH. Provavelmente o orçamento deve mudar para incorporar essas ferramentas, né? O que vocês acham? Márcio, sim, eu entendo aqui a questão do resultado da pesquisa, que ele era muito mais focado em controle de processos, integração de processo, gerenciamento de custos operacionais, é onde realmente os processos e sistemas, uma vez integrados, davam uma visão para o RH que alavancava isso para a alta gerência dos negócios e provia informações com acuracidade e em um tempo mais adequado. Mas também trazendo agora para o cenário atual, a gente realmente precisa se apoiar novamente na tecnologia para os processos de inclusão e diversidade. Eu acho que é muito mais importante nesse momento, em termos de sustentabilidade. Eu também destaco um processo de recrutamento, né? O quanto que, porque os negócios, eles acontecem, eles continuam. Então, por mais que empresas estão passando por um tipo de diminuição do processo de contratação e de aumento do quadro de funcionários, até entenderem um pouco até quando vai um cenário, o que esse cenário vai trazer de impacto econômico, existem negócios que a gente fomentou nos slides anteriores que eles estão crescendo, estão em pleno vapor com a situação que a gente está vivendo, né? Negócios que entregam equipamentos médicos, como respiradores, que geram energia e tudo mais. Então, nesses processos, a admissão, ela continua, né? O processo de recrutamento, ele continua e a tecnologia tem que apoiar agora, porque as entrevistas, a seleção vão passar a ser cada vez mais virtuais. Então, eu entendo que esse braço da tecnologia no processo de trazer pessoas novas também, ele continua sendo bem pesado em termos do resultado da pesquisa. Percebe que aqui realmente ele não é tão acentuado, ele não figura como os primeiros aqui no resultado da pesquisa, mas eu entendo que no cenário atual, o Talent Acquisition está trabalhando muito em tecnologia para continuar mantendo a sustentabilidade dos negócios. Eu acho que a gente vem falando aí da digitalização do RH já há algum tempo, né? E esse é um tema da moda, vamos dizer assim. Mas a gente viu agora, nos últimos 60 dias, alguns processos que ainda as empresas resistiam um pouco se digitalizarem do dia para a noite, né? Foi interessante, né? Nós tivemos a experiência de digitalizar o processo de admissão, por exemplo, 100%, inclusive a parte de assinaturas contratuais e tal, em praticamente 48 horas na ADP. Então, foi bastante interessante ver que eu concordo, a gente tinha um foco, as empresas têm um foco muito grande de investimento tecnológico na parte da folha de pagamento, né, dos sistemas de RH, por causa da parte de realmente de liability que pode gerar, né, mas nós vimos claramente agora no cenário da pandemia a necessidade de surgirem que não estavam sendo previstas. Então, as empresas tinham que identificar aí, em questão de horas, quem eram os seus funcionários com doenças crônicas, por exemplo, que faziam parte do grupo de risco, que precisavam ir para casa primeiro. As empresas precisariam fazer suas integrações, seus programas de integração e sua seleção 100% virtualmente, que talvez não fosse uma coisa que prevista assim, enfim. Então, eu acho que claramente o investimento em tecnologia ele vai migrar para outras áreas dentro da gestão do capital humano como um todo. A gente sabe que
Claro, sempre houve uma preocupação muito grande com a questão de folha de pagamento e da questão contábil, mas nesse cenário pós-Covid eu acho que ficou muito evidente que a gestão do capital humano como um todo, ela precisa de investimentos tecnológicos, não só a parte de folha e de contábil. E eu acho, inclusive, que as empresas de alta tecnologia, de high-tech, né, as startups, que hoje já trabalham completamente virtuais, elas têm muito a ensinar as outras empresas, né? Eu acho que aqui existe uma oportunidade muito grande das grandes empresas multinacionais irem buscar conhecimento nessas outras empresas de alta tecnologia, Vale do Silício, que já trabalham de uma forma muito embasada em tecnologia, né, em processos tecnológicos e virtuais. Eu acho que aí existe um gancho para os RHs irem beber dessa água aí, dessa fonte renovada, né? Eu acho que aí tem uma possibilidade muito grande. Continuando aqui a nossa conversa, aqui nós falamos sobre melhorias tecnológicas, né? Onde é que elas apareceram, né? E a primeira área foi de integração de processos, como a Genor já tinha falado, né? O foco era muito integração de processos para trazer mais produtividade, informação em tempo quase que real para a alta gerência, né? Provavelmente o que a gente está falando é que essas outras atividades, né, treinamento, recrutamento, provavelmente nesse momento eles iam ganhar um pouco mais de destaque, né? E comunicação, como você mesmo falou, né, Mari, envolvimento de colaboradores. Eu acho que provavelmente esse gráfico ele ia ficar melhor distribuído, ele não ia ter uma concentração muito tão grande nessa última linha. O que vocês acham? Olha, engajamento é um negócio que se transforma nessa realidade que a gente está vivendo, né? O que a gente sabe fazer de engajamento, historicamente, que é conversar, sentar, promover cafés da manhã, sessões de debate e tal, tudo isso está mudando no seu formato, vai ter que acontecer de outra maneira, inclusive o próprio acompanhamento do gestor, né? Então, de novo, é aquilo que você falou, tem muita coisa já pronta no mercado, mas existe uma resistência, às vezes, dos próprios profissionais de RH em eventualmente testar. Aqui na ADP, a gente implantou no ano passado uma ferramenta de gestão de desempenho e de gestão de talentos, que ela já é 100% feita através de uma plataforma eletrônica. Então, tem lá os check-ins diários, os semanais, que o gestor vai acompanhando quais são as prioridades que esse colaborador está trabalhando. Você tem a capacidade de trabalhar tanto o seu time direto como times virtuais, times sazonais, né, principalmente em função aí da metodologia Agile, onde você tem os diferentes Scrum Teams rodando e tal. Então, assim, é uma ferramenta nova, bastante disruptiva, bastante diferente. Ela já está no mercado há alguns anos, já tem várias empresas usando, mas é um negócio que ainda assim, quando nós implantamos na própria ADP no ano passado, inicialmente os gestores falaram, não, mas como assim? Não tem mais meta de avaliação? Não, não tem mais meta, porque você vai fazer a gestão das prioridades semanalmente do seu colaborador, porque as metas anuais, no mundo que a gente vive, imagina lá em janeiro, a gente definiu metas para este ano que em março não serviam para mais nada com o Covid, tá certo? Então, assim, é uma realidade que, tudo bem, a gente está vivendo uma pandemia, é um negócio excepcional, mas essa é a realidade que o mundo vai enfrentar daqui para frente. Não vai ser o Covid, mas vão ser outras tecnologias disruptivas que vão mudar o mundo e que vão acelerar.
Então, eu concordo plenamente. Eu acho que as tecnologias estão aí, elas precisam ser usadas, os RHs precisam mudar a sua cabeça, e a liderança também vai ter que se adaptar a trabalhar com essas ferramentas de outra maneira. Eu não sei se o Agenor tem alguma coisa para comentar, mas eu só pegando um pequeno gancho no que você falou, Mari, a gente fez um outro estudo no ano passado, no ano retrasado, na verdade, onde a gente avaliava o impacto de novas tecnologias para profissões, né? E existe um estudo famoso da Universidade de Oxford, que vocês provavelmente já devem ter visto, que dizia que 50% dos postos de trabalho ou das profissões iriam deixar de existir nos próximos 10 anos. É uma análise um pouco, eu diria, não é pessimista, mas é radical, eu diria. Mas uma coisa que a gente identificou no estudo é que nessa situação de mercados globais, né, trabalhando localmente, você com uma tecnologia, por exemplo, como impressora 3D, você pode muito bem criar um produto nos Estados Unidos e produzir no Uruguai, né? Ou seja, você não precisa ter uma planta para determinados produtos, você não precisa ter uma planta regional para atender uma região. Você pode ter pequenas plantas espalhadas com novas tecnologias, produzindo localmente sob demanda, e isso você distribui a, vamos dizer, o processo produtivo, você compartilha, você não precisa dele estar concentrado num só país ou numa só região, né? Isso realmente pode mudar o perfil do colaborador, né? Quer dizer, você não precisa de uma linha de produção, você precisa de pequenas ilhas de produção onde o colaborador local ele ganha mais empoderamento, mais poder de tomada de decisão, ah, 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 oferecendo ou decidindo produzir determinado produto dependendo da demanda local, ou seja, quebra um pouco a cadeia de suprimento da maneira tradicional que a gente vê, né? O que você acha, Genor? Você que trabalha numa empresa onde trabalha com cadeias globais de suprimento. Concordo com a colocação, Márcio. Realmente, essa mudança a gente tem de mindset aqui, ela transforma o modo que a gente está entregando o nosso produto. E sim, realmente, a tecnologia, a gente tem que se apoiar na tecnologia para ela. Com certeza, tem impacto em grandes organizações que têm mercados aí em centenas de países ao redor do mundo, ela se transforma com isso. Eu queria só fazer um adicional entre o comentário que a Mari colocou e você também, olhando ainda para esse gráfico, mas só para destacar um pouco também, trazendo do que a gente está vivendo, a comunicação com os funcionários. A Mari comentou bastante sobre comunicação também. A preocupação que a gente tem visto hoje nas empresas é fazer comunicações mais adaptadas aos idiomas e culturas de cada organização. Isso mostra também uma mudança, né? Porque se você trabalha numa empresa multinacional, predominância no inglês, muitas comunicações elas são feitas em inglês e às vezes ela não chega de uma forma consistente ao piso, né, daquela organização. Então, hoje a gente tem visto mais a tecnologia nos ajudando para que as comunicações sejam cada vez mais adaptadas a níveis culturais e também idiomas, ou seja, a gente quer ter certeza realmente que a comunicação vai ser assertiva, dado o cenário que a gente está vivendo, sensível desse processo. Só fazendo uma conexão entre o que você trouxe, Márcio, e o resultado aqui da pesquisa, que eu entenderia também que esse item que ficou com 29% traria aí uma expressão um pouquinho diferente se ela fosse feita agora no cenário atual. Márcio, eu queria complementar o que você falou, porque eu acho que esse tema da tecnologia que vai tirar os empregos das pessoas, enfim, essa abordagem aí às vezes um pouco apocalíptica com
relação aos avanços tecnológicos, ela também precisa ser desmistificada um pouco, sabe? Na ADP, nos últimos anos, a gente fez um investimento enorme em automação. A gente tem hoje quase 80 robôs, para você ter uma ideia, dentro da nossa operação. E nós fizemos isso aí ao longo dos últimos 4 anos, mais ou menos, 5 anos, de uma maneira muito estruturada. Nós não demitimos nenhuma pessoa nesse processo. Inclusive, o nosso headcount cresceu nesses anos. Porque nós fizemos de uma forma responsável. É isso que você falou. A gente foi movendo as pessoas de funções muito operacionais, funções muito manuais, que não agregavam valor nenhum para o cliente, e investindo muito em treinamento para que essas pessoas pudessem assumir outras tarefas, tarefas onde elas de fato pudessem agregar valor e se desenvolver profissionalmente também. Então, eu acho que, claro, isso vai acontecer. Aquelas posições lá que eram feitas, que eram trabalhos muito manuais, muito operacionais, elas de fato desapareceram. Elas foram, hoje elas são realizadas por robôs, né? No entanto, essas pessoas, elas desenvolveram outras habilidades, outras competências que deram para elas a opção de assumirem outros cargos, até melhores do que elas tinham antes. Então, eu acho que tem uma questão de responsabilidade dos empresários, das empresas, das organizações, né? Cada organização também precisa ter um posicionamento e uma abordagem responsável na hora de fazer sua inovação tecnológica, para garantir que ela também não vai sair despejando no mercado de trabalho mão de obra desqualificada, que não vai ter condições de se recolocar profissionalmente. Mas também eu acho que tem um pouco desse fantasma que se criou de que a inovação vai acabar com os empregos das pessoas e a gente vai viver aí num mundo operado por inteligência artificial 100% do tempo. Então, eu todas as vezes que eu tenho oportunidade, e agradeço você ter trazido esse tema, eu tendo a reforçar e eu falo do nosso caso específico na ADP, porque eu acho que ele é um caso de sucesso, né, onde a gente conseguiu fazer essa inovação sem demitir ninguém, sem reduzir quadros, sem ter um impacto negativo na sociedade. Eu concordo com você. Esse foi um estudo que ficou muito famoso, né? E na verdade, é uma visão bem apocalíptica. Assim, é uma coisa que, mesmo que fosse acontecer, não ia acontecer de hoje para amanhã, ele ia acontecer ao longo. Eles falam 10 anos, eu duvido que sejam 10. Mas, na verdade, mesmo que fosse acontecer, eu acho que esse processo de você mudar pessoas de posição e dar oportunidade da pessoa aprender outra coisa, ela é até meio democrática, né? Ela é quase que aumenta a inclusão social, você aumenta a oportunidade da pessoa crescer profissionalmente. Óbvio, existe toda uma questão de interesse pessoal, da pessoa tem que querer aprender, tem que querer estudar, mas faz parte em qualquer profissão, desde que o mundo é mundo, né? Ou seja, em algum momento alguém inventou a roda e alguma pessoa falou, deixa eu montar uma carroça. A pessoa que montou a carroça provavelmente ganhou dinheiro. Então, eu acho que a vida continua do mesmo jeito, né? A questão é só a pessoa ter uma automotivação para buscar, né, se desenvolver, mas eu acho que esse é um momento bom, eu acho que é um momento em que você abre avenidas de oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Eu vou para mais um slide aqui, que acho que esse aqui é o último slide, depois tem o nosso slide de conclusões. A última pergunta que nós fizemos sobre a gestão internacional de RH era com relação à paridade salarial entre fronteiras, né? E o grande destaque aqui foi que as empresas falaram que tentavam manter paridade salarial de benefício em todas as divisões internacionais na medida do possível, né?
ou seja, quase 50% das empresas responderam isso. Eu não sei se isso aí é uma verdade ou não, até porque existe no momento da medida do possível, né? O segundo seria a questão das faixas salariais em cada região onde operamos. A terceira colocada foi assim, remuneração dos benefícios estabelecidos de acordo com o mercado local. E a última foi que a remuneração dos benefícios são determinados principalmente de acordo com o orçamento disponível. Eu acho que numa situação onde você tem gente trabalhando remotamente em equipes globais, a questão da paridade salarial global, né, ela passa a ser mais importante, porque as pessoas se comparam, as pessoas conversam, né? Ou seja, não vou dizer salário, mas no mínimo benefícios, né? Ou algum tipo de benefício que a pessoa tem e que a outra não tem em outro lugar. Ou seja, a gente sabe que os benefícios são muito customizados de acordo com a necessidade local. Mas imagina uma situação onde todo mundo hoje trabalha remotamente, para que eu vou ter vale transporte? Né? Se a pessoa tivesse benefício flexível e falasse, ó, o que você prefere, ter vale transporte ou ganhar esse dinheiro aqui, aumentar um pouco o seu salário? Ou a mesma coisa com vale refeição, eu te dou um vale alimentação mais parrudo para você fazer compra no supermercado, porque você vai se alimentar em casa. Eu tenho certeza que as preferências aqui iam mudar um pouco, e eu acho que essa questão, inclusive de benefício flexível, que é falado há muito tempo, talvez seja a oportunidade que ela precisava de ela ser implementada de uma forma um pouco mais intensa, pelo menos no Brasil. O que vocês acham? Aqui, Márcio, nós consideramos assim, expandir um pouco o contexto da pergunta. Eu concordo plenamente com seus comentários, né? Foi muito acentuada a resposta de manter padrões internacionais, mas depende realmente onde a pessoa está atuando, né? Então, se você tem um gerenciamento à distância, você vai ficar dentro daquele processo da onde você realmente está sentado. Mas quando você pega níveis mais técnicos ou pessoas que realmente saem para onde está sendo operada aquela organização, eu entendo que a tendência é trazer aí para o segundo pilar do gráfico, que é você trazer as faixas de benefícios e salários dentro da parte geográfica onde a pessoa está atuando. Mas em ambas as situações, eu também entendo que a questão de benefícios, ela tende a ter uma transformação muito em breve, onde os benefícios flexíveis sejam mais colocados à mesa. E hoje em dia você chega e ainda está em transformação, mas você recebe o pacote standard daquele país, ou às vezes daquela organização global, você tem os benefícios A, B e C, e ok, that's it, você aceita aquela proposta e começa a trabalhar numa organização. Mas as organizações escutarem os colaboradores e entender o que faz mais sentido, realmente é importante. Então, eu entendo que deve ter aí uma mudança bastante expressiva nos próximos anos, meses de anos, em função de benefícios. Mais uma vez, o cenário também atual está mostrando isso para a gente, né? Você coloca a pessoa trabalhando remotamente, você já começa a prestar atenção em que tipo de benefício que você tem a oportunidade de redução ou até de transformação, como vale transporte, como você colocou. Um cenário bem interessante. Acho que o gráfico ele demonstra as realidades, mas precisa levar em consideração as questões geográficas realmente. Olha, Márcio, essa questão da paridade salarial é sempre uma dor de cabeça para o RH quando a gente faz gestão cross-border, né? As fronteiras, vamos dizer assim. Por quê? Porque existe uma dificuldade do colaborador entender que o poder de compra daquele país ele está relacionado com o custo de vida daquela região, daquela geografia. Né? E aí a tendência que as pessoas têm é de pegar e dolarizar, né? Ou, enfim, aplicar aí um câmbio qualquer e transformar aquilo num valor, numa moeda internacional, vamos dizer assim, e comparar. Então, frequentemente eu escuto um colaborador dizendo assim: não, mas eu ganho menos do que o meu colega que faz a mesma coisa que eu, que trabalha em Praga, na República Tcheca.
E aí eu falo assim, não, mas como que você sabe que você ganha menos? Não, porque o salário dele em dólar é $1.000 e o meu é $500. E aí é muito difícil para a gente no RH fazer com que esse colaborador ele entenda que, às vezes, por exemplo, manter uma família, o custo de uma família de 4 pessoas em Madrid é 2.800 euros. Em São Paulo, sei lá, 1.600 euros, entendeu? Então, a paridade, ela leva em conta diversas coisas, inclusive o poder de compra daquela região. Então, assim, o que a gente na ADP, a gente faz? A gente define que o salário ele é definido pela geografia, por considerar essa questão do custo de vida e do poder de compra daquela região, e a gente determina qual é a posição de mercado que a gente quer estar. Eu quero pagar a média de mercado, eu quero pagar o terceiro quartil do mercado, eu quero pagar um pouquinho abaixo da média de mercado, porque a minha empresa está vivendo, eventualmente, um momento mais difícil, enfim. Então, o que a ADP tenta fazer? Ela tenta manter uma igualdade, uma paridade com relação à sua política de remuneração. Mas a definição do salário, ela segue a geografia. E a gente vem aí investindo forte na comunicação para tentar ajudar os colaboradores a entenderem. Agora, na situação do Covid, para você ter uma ideia, o presidente global da ADP definiu um bônus que foi dado para quase 60 mil empregados que a gente tem ao redor do mundo, um único pagamento agora no mês de abril, que foi uma forma da empresa ajudar, né, o orçamento desses colaboradores que provavelmente estão tendo aí despesas extraordinárias em função do Covid, às vezes com uma pessoa da família doente ou com alguém que está sem trabalho, enfim. Foi um drama para a gente conseguir explicar para os nossos colaboradores ao redor do mundo por que na América Latina o valor era $500 e nos Estados Unidos o valor era $1.000, por exemplo. Então, esse é sempre um grande dilema para a gente de RH. Por isso que eu acho que esse tema ele aparece aí com tanta intensidade, né? Essa coisa de, na medida do possível, significa que às vezes não dá, né? O custo de vida de cada país é diferente. Eu acho que essa foi uma resposta politicamente correta para uma pergunta difícil de ser respondida numa pesquisa. Só para fazer um comentário, nós temos uma ferramenta chamada Worldwide Cost of Living, que é uma ferramenta que nós criamos e que hoje é utilizada muito por o pessoal de RH que faz gestão de expatriados, né? E, na verdade, a gente criou essa ferramenta para definir ajuda de custo para diplomata, porque a gente tem custo de vida de diversos países, como a gente cobre muito país, então tem lá desde o custo de um aluguel de um apartamento 3 dormitórios já mobiliado, dependendo do bairro, até o custo de, sei lá, da escola do filho e por aí vai. E esse esse é um tipo de ferramenta que é muito utilizado hoje em dia. Eu acho que vai ser utilizada cada vez mais. Bom, vamos então para as nossas conclusões, e aí a gente abre o espaço para a pergunta da audiência aqui, né? As nossas conclusões aqui foram que a sugestão, né, de que as empresas têm que equipar as suas equipes com competências e experiências realizadas, né? Ou seja, especializadas, que o papel do RH tem que ser estratégico nessas expansões internacionais, que a tecnologia tem que liderar a integração de processos, e não estou só falando de processos operacionais, mas de processos de gestão, né, como avaliação de bem-estar, treinamento, tudo aquilo que a gente já falou, e criar uma cultura de diversidade
que permita que as diversas, digamos, culturas se integrem com mais facilidade. Vocês têm algum outro comentário, alguma outra conclusão que vocês gostariam de comentar aqui? Eu acho que os 4 pilares aqui, Márcio, eles integram realmente todos os itens que nós comentamos durante a nossa sessão aqui de hoje. Realmente é um perfeito resumo dessas conclusões em termos de ter pessoas competentes, qual é o nosso papel de RH como parte da estratégia, e a parte de tecnologia também é um ponto super importante, né? O destaque que a gente explorou bastante durante a sessão foi justamente a questão cultural, impactos aí no cenário que a gente está vivendo, né? Talvez a gente não, certamente a gente não teria feito tantas transformações nos nossos comentários durante a sessão se não tivéssemos esse cenário de Covid que estamos fazendo aqui, ou seja, como passou a ser importante as questões de comunicação e interação das pessoas. Mais uma vez, a mensagem que eu tiro daqui é que a gente tem que aproveitar esse momento, entender o que é positivo em toda a situação, criar uma forma estruturada e sustentar o que essa mudança nos impôs. Então, acho que isso tudo tem que ser trazido como muito positivo para todas as organizações em termos de aprendizado e crescimento. Eu também não tenho mais nada que acrescentar, não, Márcio. Eu acho que a gente cobriu bastante. É sempre um desafio expandir geograficamente. Eu acho que a questão cultural e da diversidade, ela é muito relevante, impacta inclusive na comunicação. É sempre desafiador, né? Chegar num país novo e se adaptar a essas mudanças, enfim, a maneira, às vezes, de ver as coisas é diferente das pessoas em determinadas regiões, e eu acho que isso é que agrega valor, né? Eu acho que isso é que faz com que as empresas consigam desenvolver soluções cada vez mais abrangentes, cada vez mais globalizadas. Então, é isso. Eu acho que a minha opinião, eu sou um cara sempre otimista, né? Eu sou um cara otimista com relação à espécie humana, digamos assim, né? Ou seja, eu acho que o Covid-19 ele deu uma oportunidade para a gente testar um novo modelo de negócios, né? E o RH pode agora aproveitar esse novo ambiente para conseguir impor ou trazer soluções que antes não conseguia, né? que estavam em cima da mesa, mas elas não existiam, o RH não tinha voz e força para trazer esse tipo de nova ferramenta ou nova forma de gestão. Eu acho que agora o RH ganhou a oportunidade de fazer acontecer. Eu gosto de ver sempre o copo meio cheio, né? Eu acho que essa aqui vai ser um momento de experiência muito grande que acho que a gente vai colher frutos muito positivos nos próximos anos. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a participação da Mariane, do Agedor, gostaria de agradecer o convite da ADP e gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão assistindo o webinar e eu gostaria de abrir o espaço aqui para perguntas, nós estamos aqui à disposição para respondê-las da forma mais completa e abrangente possível. Muito obrigado. Também gostaria muito de agradecer aí o convite da ADP, realmente foi uma honra poder participar, espero realmente ter contribuído com todos os nossos insights e compartilhando a nossa experiência. Também vou ficar aqui juntamente com os meus amigos aqui, a Mariane e o Márcio, para responder as perguntas e, mais uma vez, obrigado realmente pelo convite.
Márcio, obrigada, Genor. Foi ótimo ter vocês com a gente. Nós vamos continuar aqui para responder as perguntas. A ADP fica bastante lisonjeada de contar com vocês, enfim, e de poder ouvir tanto as experiências quanto as informações tão relevantes aí da pesquisa da The Economist.